Presidente, nobres colegas, me dirijo novamente a essa tribuna para abordar algumas questões importantes que têm surgido na pauta de debates do nosso Estado, mas não sem antes tecer uma homenagem a um personagem muito querido de muitos brasileiros e representativo dos desafios e da qualidade da imprensa brasileira que ontem nos deixou. Eu falo de Ricardo Boechat, que ontem, aos 66 anos de idade, faleceu vítima de um acidente trágico em São Paulo. E Boechat, além de sua trajetória jornalística de destaque, teve uma frase que me marcou bastante, em certa ocasião que eu li, em que ele explicava por que a imprensa brasileira costumava, com tanta frequência, noticiar fatos, às vezes, aberrantes, violentos, etc. Ele dizia que a imprensa noticia vandalismo, pois gera medo. O medo faz com que as pessoas fiquem em casa. E pessoas com medo não mudam o país. Eu confesso que, especialmente essa parte final, me chamou muito a atenção. Pessoas com medo não mudam o país. E, meus caros colegas, acho que esse é o nosso grande desafio nessa casa, nesse tempo e nessa localidade da história que nós nos encontramos. É não permitirmos que o medo aprisione as nossas vontades e os nossos desígnios e a nossa vontade de viver em um Estado melhor, mais próspero e mais justo. Muitos aqui devem ter tido acesso às últimas notícias a respeito, por exemplo, do caos previdenciário que o nosso Estado enfrenta. Atualmente, aproximadamente 30%, ou seja, quase um terço, das receitas correntes líquidas do governo do Estado são empenhadas para custear a Previdência Pública do Rio Grande do Sul. Isso é um dado aterrador, e isso, obviamente, é uma questão que transcende meramente o debate orçamentário. É uma questão que passa por decisões políticas que precisam ser endereçadas por aqueles que estão à frente dos rumos políticos do nosso Estado. Não é só uma missão do governador do Estado e não é só uma missão da Assembleia Legislativa, mas é óbvio e patente para todos que aqui estão que esse debate vai precisar passar por essa casa. A gente precisa discutir urgentemente o fato de que nos últimos 10 anos a Previdência acumulou um déficit de quase 100 bilhões, 99 bilhões, curiosamente, de 2008 a 2018. A gente precisa discutir o fato de que é possível pagar com esse valor, se a gente não tivesse acumulado, toda a dívida do Estado, zerar precatórios, reequilibrar contas e ampliar investimentos. Enfim, a gente precisa endereçar soluções e ir além de ficar, obviamente, defendendo somente pautas setoriais, que muitas vezes são legítimas e precisam contar com a devida apreciação nessa casa. A gente precisa discutir urgentemente a questão das licenças prêmio, que eu espero que entre na pauta de votação em breve. A gente precisa discutir urgentemente o fim de penduricalhos de adicional por tempo de progressão a cada 3 ou 2 anos, dependendo da carreira. A gente precisa discutir a questão da idade mínima de aposentadoria, mesmo que não seja discutida em âmbito federal. Aqui no Rio Grande do Sul, esse tema precisa ser endereçado com urgência, a despeito dos rumos da reforma da Previdência Nacional, que obviamente vai ter as suas implicações nos rumos do nosso Estado. Mas a nossa responsabilidade diante desse fardo pesadíssimo de ser um Estado, um dos estados mais antigos do Brasil, um dos estados onde o boom demográfico já se esvaiu. Hoje no Rio Grande do Sul não temos mais uma pirâmide demográfica, temos algo mais próximo de um barril demográfico, já que a base não é mais ampla que o corpo. Precisamos urgentemente ter a coragem para endereçar esses temas sem medo, pois pessoas sem medo, como nos ensinou Ricardo Boechat, não mudam o país e certamente não hão de mudar esse Estado. Muito obrigado, uma boa tarde.